Olá pessoal, meu nome é Guilherme Vieira e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para responder para muitas pessoas que me perguntam o que acontece num salão do reino das Testemunhas de Jeová. Muita gente me pergunta como que tem banda, tem música, as pessoas batem palma, tem oferta, dízimo, como que é as pregação, o que acontece lá dentro. Então, há pouco tempo atrás, há uns 5 meses atrás, eu fiz um vídeo contando de uma experiência que eu tive num congresso das Testemunhas de Jeová. Vou deixar o link aí na descrição para você ver esse vídeo. E hoje eu vou fazer esse vídeo explicando o que acontece num salão do reino. Como que é a reunião, o que acontece lá de fato. Então, eu espero que você goste desse vídeo, espero que eu deixe bem explicado. Caso haja alguma dúvida, você pode deixar um comentário aí. E eu vou tentar explicar de maneira detalhada o que acontece. Algumas coisas que eu vou mostrar, eu vou deixar links também na descrição do vídeo para que você tenha acesso, ok? Testemunho de Jeová não é segredo nenhum. Muita gente acha que Testemunho de Jeová é uma seita, que são um povo esquisito, um povo perigoso, um povo estranho e tal. E muita gente tem curiosidade, porque às vezes conhece, né, alguém que é Testemunho de Jeová e sabe que o comportamento dele é um comportamento correto, é um comportamento honesto. Mas quando ele vê aquele Testemunho de Jeová que bate nas portas, né, ele acha que é um povo estranho, sendo que são as mesmas pessoas. Então, eu quero mostrar para você o que acontece dentro de um salão do reino. Bom, vamos lá. Tem alguns meses que eu estou indo nas reuniões. Como eu disse no outro vídeo, eu sou um cara que sou curioso, gosto de pesquisar, gosto de saber como é que as coisas funcionam, o que realmente é, o que realmente não é. E como eu falei no outro vídeo, eu sempre ouvia falar de Testemunho de Jeová, mas eu não conhecia pessoalmente, eu não sabia como era de fato. Então, há menos de um ano, né, tem mais de 6 meses que eu estou indo nas reuniões e tenho me surpreendido muito, porque é algo sóbrio, é algo comportado, é algo organizado. Então me surpreende muito, não era o que eu estava acostumado a ver. Então vamos lá. Eu vou falar da reunião que eu vou, que é no final de semana. Testemunho de Jeová tem pelo menos 2 reuniões, que é a reunião durante a semana, que é um estudo, um treinamento, e tem a reunião do final de semana. Aqui eu vou, é num domingo, né, todo domingo, às 19 horas e 15 minutos começa a reunião. Uma coisa que eu tenho observado, todas as vezes que eu chego no Salão do Reino, eu chego bem antes, né, do horário de começar, e a maioria das pessoas fazem a mesma coisa, chegam bem antes. Porque é uma oportunidade que elas têm também de confraternizar, né, com os irmãos da congregação. Então eles chegam cedo para começar também no horário. Então começa às 19h15 e quando é às 19h13 mais ou menos, alguém vai lá na tribuna, no microfone e avisa, dizendo: ó, pessoal, daqui 2 minutos nós vamos começar a nossa reunião. Então se organizem, vão para os seus lugares, porque nós vamos começar a reunião daqui 2 minutos. Então quem está no banheiro, quem está bebendo água, quem está conversando, se ajeita, vão para os seus lugares e aí começa a reunião. Primeira coisa que acontece de fato numa reunião é um cântico. Eles começam de uma forma alegre. Cântico. Uma música, o que é conhecido na igreja evangélica como hino. Eles têm uma canção inspirada de adoração a Deus. E normalmente ela é baseada em passagens da Bíblia, ela é inspirada em passagens da Bíblia. Então começa a canção, todo mundo canta junto e é bem bonito, são canções muito bonitas, letras muito bonitas. Acabou a canção, aí faz a oração inicial de agradecimento, uma oração para começar a reunião. Feita a oração, começa o que eles chamam de discurso público, o que na igreja evangélica a gente conhece como pregação. Esse discurso público, ele tem uma duração de 30 minutos. E desse tempo todinho que eu frequento as reuniões, eu nunca vi atrasar e nunca vi passar do horário. É 30 minutos, fechado. Quem está fazendo o discurso é sempre alguém preparado, alguém que estudou a lição.
Eu não estou falando que é um teólogo, alguém que frequentou uma faculdade, não. Eu estou falando que é alguém que realmente leu a Bíblia, pesquisou o assunto é pré-determinado antes. Essa pessoa se prepara, lê, pesquisa, prepara aquele discurso e faz o discurso em 30 minutos. Outra coisa também que eu sempre observei é que nunca quem está discursando deixa algum assunto para depois, ou seja, ele conclui de fato. Ele não é daquele tipo de pessoa que vai falando, perde o rumo, perde o foco e depois fala: ó, irmãos, infelizmente passamos do horário e não deu para eu falar tudo que eu tinha para falar. Não, isso nunca aconteceu. Nunca vi isso acontecer. Então ele sempre fala certinho dentro dos 30 minutos. E os discursos sempre são coisas de encorajamento para que você tenha coragem de enfrentar perseguição, coragem para pregar o evangelho, coragem para fazer o que é certo, o que é bom. Fala sobre assuntos diversos, como tratar a ansiedade, e é tudo baseado na Bíblia. Diversos versos bíblicos são falados durante esses discursos. E aí eu vejo que as pessoas ficam anotando, né, todos os versos bíblicos que são falados para poder analisar, né, tudo certinho. E todos os discursos que eu vi até hoje, todos eles são bem calmos, bem explicados. A pessoa que fala, você escuta direitinho. Nunca vi alguém discursando e lê um trecho da Bíblia e de repente perde o foco e começa a rodopiar, gritar e corre para um lado e para o outro e começa a falar línguas e tal. Não, é uma coisa sóbria, comportada e bem explicada. Basicamente isso. Passou-se os 30 minutos, encerrou o assunto, acabou, foi concluído. Aí passa para a segunda parte, que é o estudo da sentinela. Mas um pouquinho antes de passar para o estudo da sentinela, que é a revistinha, eles fazem um outro cântico, né? Cantam de novo. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pelo menos 3 cânticos para que você analise como é que é. Aí passou o cântico, aí vai começar o estudo de A Sentinela, que é a famosa revista das Testemunhas de Jeová, né? Ela é uma revista de estudos, eu tenho um exemplar aqui, um exemplar impresso, tá aqui, muito bonita, inclusive essa aqui é a desse mês, né, de março, 4 de março a 7 de abril. Então tá aqui. E essa revista ela tem impressa e tem essa revista também no aplicativo. O aplicativo é algo fantástico. Eu vou deixar também um link aí para que você acesse o aplicativo. É grátis, tem um monte de publicações, um monte de livros, um monte de informações, vídeos, tal. É uma coisa incrível. Então, essa é a revista. Então, é uma revista de estudos. Aqui, por exemplo, domingo passado foi falado sobre ansiedade. Não fique ansioso, tal. É uma lição bem grande, muito legal, com várias imagens, coisas bem interessantes, bem explicados, vários versos bíblicos. Essa é uma revista muito interessante. Você consegue essa revista tanto no aplicativo, como eu já falei, como você também consegue nos carrinhos, que às vezes as testemunhas de Jeová ficam em duplas, em carrinhos, em rodoviárias, lugares onde passam muitas pessoas, e elas distribuem essas revistas e outras publicações. Então, leia, é muito interessante, é bem legal. Então, o que acontece? Começou o estudo de A Sentinela. Tem lá o ancião ele está lá na tribuna, do lado dele tem alguém que ele convida para fazer a leitura dos parágrafos. Os parágrafos são lidos, só um instante, retomando. O ancião está lá posicionado na tribuna, alguém está do lado dele que ele convida, essa pessoa vai ler os parágrafos da revista. E o ancião vai fazer perguntas sobre aquele parágrafo. As perguntas estão na revista e as respostas estão no texto, então você marca a resposta. Isso é muito interessante porque até pessoas, digamos assim, que não têm muito costume de estudar a Bíblia, de ler e tal, um visitante chega lá, ele vai entender o que está sendo falado, ele vai se posicionar, ele vai ter um jeito dele se localizar onde é que está sendo feito o estudo, de responder a pergunta. É bem interessante. Então, o que acontece? A pessoa leu o parágrafo e aí o ancião faz as perguntas.
E aí acontece algo muito interessante. As pessoas que estão no salão, que estão ali na reunião, quando o ancião faz a pergunta, a pessoa levanta a mão e ele vai lá e indica aquela pessoa. E aí alguém chega com o microfone e a pessoa responde a pergunta que foi feita. Então a resposta está ali na revista, mas também você pode responder com as suas próprias palavras. Isso é interessante porque estimula o seu raciocínio e o seu entendimento sobre o que está sendo ensinado. Então é muito interessante. Normalmente a revista ela tem mais ou menos de 19, 20, 21 parágrafos. E cada um desses parágrafos tem pelo menos 2 ou 3 perguntas baseadas naquele parágrafo. Então, ou seja, isso é feito em 1 hora mais ou menos. E aí fica tudo muito bem explicadinho. E aí algumas pessoas até perguntam, poxa, mas e se de repente eu tiver uma dúvida, eu posso perguntar? Bom, eu já vi, né, pessoas, quer dizer, eu nunca vi pessoas fazendo perguntas dentro da reunião pelo seguinte fato. A revista ela é muito bem explicada, então praticamente não fica dúvidas. Para mim, pelo menos até hoje, não teve nenhuma dúvida. Mas, se por um acaso você teve uma dúvida, o Salão do Reino, as Testemunhas de Jeová, elas têm uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Quando você vai para o Salão do Reino, quando você se integra com as pessoas ali, você ganha um estudo bíblico. Você pode pedir um estudo bíblico. Então, um casal, uma pessoa preparada vai na sua casa e te dá um estudo bíblico. Então, sempre é perguntado, ficou alguma dúvida sobre a reunião, sobre o que foi ensinado? Se ficou alguma dúvida, eu te respondo agora. Então, ou seja, normalmente as pessoas já vão para a reunião preparadas. Inclusive eu, que não sou testemunho de Jeová, eu pego a minha revista e faço como eles. Eu preparo a lição em casa e se eu tenho alguma dúvida, eu entro em contato com o meu instrutor. Se eu não tenho nenhuma dúvida, eu simplesmente vou para o salão e vejo o estudo sendo explicado. Às vezes você fica com alguma dúvida e sem que ninguém pergunte, alguém lá no salão responde, faz um comentário que responde a sua pergunta. Beleza. Então, encerrou a reunião. Acabou a reunião, todos os parágrafos foram lidos. Também foi uma coisa que eu nunca vi, foi a reunião acabar sem que toda a lição tivesse sido feita. E toda ela é feita num horário certinho, sem passar, sem atrasar, tal. Acabou a lição, tudo foi explicado. O que acontece agora? As pessoas ficam de pé, cantam mais uma canção, fazem uma oração final e pronto, acabou. As pessoas se abraçam, se confraternizam naturalmente, sem que ninguém mande. E aí é isso que acontece numa reunião do Salão do Reino. Foi isso que eu vi, é isso que eu estou vendo há meses e eu tenho achado muito interessante. Como eu disse, muito sóbrio, muito organizado, tem horário para começar e horário para terminar, sem sensacionalismo, sem gritaria, sem pedição de dinheiro, sem show, sem muito alarde. É algo bem simples, bem organizado. Pessoas sorrindo, pessoas felizes, pessoas comentando, pessoas anotando. É algo muito interessante. Então, se você tem curiosidade para saber como é que é, veja esse vídeo, divulgue esse vídeo. Entre no site da Testemunhas de Jeová, que é o site mais simples do mundo, jw.org. Lá tem um monte de informações, um monte de publicações, tem um monte de coisas lá, bem interessante, vídeos infantis, coisas muito legais. Então, peça um estudo bíblico. Eu não estou dizendo para você ir, seja um testemunho de Jeová, mas a única coisa que eu peço é o seguinte: pare de falar coisa que você não sabe. Pare de dizer, eu ouvi falar que testemunho de Jeová faz isso, que testemunho de Jeová não sei o que, eles sacrificam crianças em nome de Jeová. Cara, para de falar merda, para de falar besteira, procure saber, se informe, busque informações, vá na fonte, entendeu? Uma coisa que eu esqueci de falar, mas também é algo óbvio. A lição ela é cheia de versos bíblicos, baseado em vários versos da Bíblia. Tem lá um monte de versos da Bíblia. É tudo bíblico, não é nada baseado no que eu acho, no que eles acham, no que na experiência de alguém.
na revelação que alguém teve e tal. Não, é Bíblia. Inclusive eu tenho uma aqui, a Bíblia, né, usado pela Testemunha de Jeová. Então, tudo aqui, e também é uma Bíblia bem interessante, com muita coisa aqui, umas informações de mapas, dicionários, algo bem interessante. A revista é grátis, tem um aplicativo, vou deixar um monte de informações aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Infelizmente o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu gostei, compartilhe o vídeo, informe as pessoas, procure saber o que acontece de fato, e eu te agradeço muito por assistir esse vídeo e divulgar. Então, um grande abraço para vocês e até mais.